Todo mundo quer pagar barato por uma ação, ou seja, comprar uma coisa que vale 10 por 5 reais. Só que na prática, isso funciona de uma forma muito mais difícil e complexa do que na teoria. E muita gente vem falando nos últimos tempos sobre a famosa fórmula de Graham, que supostamente foi uma fórmula falada pelo Benjamin Graham no livro O Investidor Inteligente. E no vídeo de hoje, a gente vai decifrar essa fórmula e eu vou te mostrar por A mais B, comprovando com fatos e matemática, porque essa fórmula não funciona. Então, bora pro vídeo! O Benjamin Graham foi um professor da Universidade de Columbia, onde ele foi o mentor aí de um dos maiores investidores da história, o Warren Buffett, que provavelmente você já conhece. Então, ele tinha a ideia, a filosofia do investimento em valor, que consiste em você comprar boas ações de boas empresas por bons preços, porque assim você teria uma estratégia rentável a longo prazo, porque essas empresas tenderiam a se valorizar e caso você tivesse aí algum tipo de peripécia no caminho, alguma dificuldade, por você ter pagado um preço justo, ou seja, você ter pagado barato por uma ação, aquela margem de segurança que você tem ali, ou seja, a diferença entre o preço que você pagou e o preço justo, vai te deixar mais tranquilo no meio desse caminho complexo e dificultoso que o investidor passa. Mas na realidade, ele não afirma, e em nenhum lugar do livro O Investidor Inteligente, ele fala da forma que a galera tanto diz aqui na internet. Então, no vídeo de hoje eu quero te explicar isso também. Se você ainda não leu esse livro, eu sugiro que você dê uma olhada, ou pelo menos veja o resumo que tem aqui no canal, onde a gente explica de forma um pouquinho mais técnica como é que foi feito a filosofia do investimento em valor pelo Benjamin Graham. Basicamente aqui ele expõe toda a ideia que ele tem sobre investimento, empresas lucrativas, pagadores de dividendos, o que você tem que procurar e o que você não tem que procurar numa empresa. Dentre esses vários fatores, ele fala também sobre o indicador preço sobre lucro e o indicador preço sobre valor patrimonial, que para ele são essenciais na hora de você analisar uma empresa. E para ele, a gente não deveria ter um preço sobre lucro maior do que 15, ou seja, a empresa não poderia custar mais do que 15 vezes os seus lucros e não poderia ter mais de 1,5 vezes o seu valor patrimonial ou patrimônio líquido, chame como quiser. E o que a gente vai fazer? Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes e a gente vai fazer essa primeira como está rolando agora, depois a gente vai para o quadro para eu te explicar a teoria, depois eu vou te mostrar como que foi no passado na nossa Bolsa Brasileira. Bom, agora a gente já está aqui no quadro para explicar para vocês por que a fórmula de Graham não funciona, entendendo toda a fórmula por trás disso tudo, tá? Então, de onde saem todos esses conceitos e por que a gente está falando disso? Na página, eu quero dar ferramenta para vocês, tá? Se você assistir algum vídeo aqui na internet sobre o assunto, você vai ver que ninguém mostra a fórmula, ninguém te mostra aonde está no livro e eu quero te explicar isso na prática. Então, na página 412 da minha edição, pelo menos do Investidor Inteligente, a minha é essa daqui, então provavelmente deve ser a mesma que a sua. Então, lá você vai encontrar que o Benjamin Graham, ele acha justo você pagar um PL, como a gente já falou, menor que 15 e um preço sobre valor patrimonial menor que 1,5, certo? Se nós multiplicarmos um pelo outro, ou seja, o PL ideal com o preço sobre valor patrimonial ideal, a gente chega justamente no 22,5, que seria o ideal que nós queremos pagar por uma empresa. Uma razão, uma multiplicação entre essas duas razões que seja de 22,5. Tá, beleza, mas de onde surgiu essa fórmula daqui? O Benjamin Graham não dá isso em nenhum momento no livro, mas a gente formulou isso daqui, as pessoas criaram essa fórmula para tangibilizar o que ele está dizendo lá. Então, vamos falar aqui de matemática elementar. Se a gente está falando de raiz quadrada, de 3 ao quadrado, ela é o quê? 3, certo? Porque você corta isso daqui com isso daqui. Até aqui, tudo bem. Então, o que a gente está falando aqui? O 22,5, se a gente apagasse aqui, ó, o que ele significaria? O PL vezes o preço do seu valor patrimonial, certo? Então, vou colocar aqui, acelera aí, editor, tira o barulho e vamos para cima. Pronto, é justamente isso daqui. Por quê? Isso aqui é justamente a razão que a gente quer, multiplicado pelo que a gente tem. Então, a gente pega dois valores, multiplica um pelo outro. Por quê? Seria como se a gente estivesse fazendo isso aqui 2 vezes, só que isso daqui são as razões. Então, galera, vamos dizer que a gente teve isso daqui dando 20 vezes o lucro por ação, vamos dizer que é 2, e o valor patrimonial por ação seja 2,5. Então, o que a gente tem? 20 vezes 5, que é a mesma coisa que 100. Então, a gente quer a raiz quadrada de 100, que a gente sabe que é 10. Então, o valor intrínseco dessa ação seria de 10.
E se ela estivesse custando R$2, significaria que ela está barata. Só que no caso, eu prefiro enxergar essa ideia da fórmula de Graham como uma fórmula de comparar. Então faz muito mais sentido a gente ver essa metodologia como uma fórmula comparativa de comparar ações. Como assim, Vinícius? Se a gente pegar preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial, multiplicar os dois, a gente vai chegar justamente no múltiplo que a empresa tem de estar cara ou barata. Mas não adianta olhar só para isso. Eu acredito que faz mais sentido a gente chegar numa conclusão olhando para as empresas concorrentes. Então, vamos dizer que a Arezzo tem esse produto de 30 e a Lojas Renner tem de 25, se você multiplicar esses dois múltiplos. Cara, o que a gente pode tirar de uma conclusão? Pô, a Arezzo está sendo precificada de uma forma mais exagerada. E você tem que chegar nas conclusões a partir desses números. Não usar esses números para tirar uma conclusão, entende? Então, aqui é mais uma forma de chegar numa conclusão do que tomar uma fórmula definitiva. Porque imagina só, se a fórmula de Graham fosse 100% eficiente, qualquer gestor que quisesse ganhar o mínimo de dinheiro ia chegar lá, montar um algoritmo no Excel que comprasse as empresas baratas e pronto, acabou. Ele ia ganhar dinheiro, ia cobrar taxa de administração, ia ganhar dinheiro de uma forma muito simples, ia ser dinheiro fácil para ele. E não é assim que funciona, é uma coisa muito mais complexa. Então não tenta simplificar, reduzir os investimentos em uma coisa só. Entende que isso daqui é uma das camadas da tua análise e pode ser interessante para você analisar de forma individual as ações. Pô, essa razão aqui de 20 pode ter alguma oportunidade, porque o Benjamin Graham fala que tem que ser menor do que 22,5. Mas ao mesmo tempo, quando ele desenvolveu isso, era um tempo industrial, onde as empresas não estavam sempre precisando de capital intensivo. Era uma indústria que necessitava de empréstimo, de juros e coisas do tipo. Já hoje em dia, a gente tem empresas com uma dinâmica totalmente diferente, onde ao invés de elas precisarem de captar muito dinheiro, elas vão gastando e não lucram sempre. Então, só o preço-lucro já ficaria distorcido no meio disso tudo. E algumas delas são asset light. O que significa isso? Empresas com poucos ativos. Uma empresa de software, ela não tem muitos ativos. Então, o valor patrimonial também fica distorcido. Então, não tenta aplicar o modelo antigo numa coisa que não é tão aplicável assim. Entende como é que funciona? E agora, a gente vai ver se funcionou no passado, olhando lá no computador, no backtest que eu fiz com todos os dados da nossa bolsa, para saber se realmente a fórmula de Graham funcionou no passado. Bom, galera, agora que a gente já foi lá pro quadro e te explicou a ideia da fórmula de Graham e por que ela não funciona, a gente está aqui no Excel, como vocês estão vendo. E o que eu fiz? Eu peguei os dados do ano de 2010 e filtrei quais seriam as empresas que estariam baratas e se você tivesse comprado as empresas baratas de acordo com a fórmula de Graham no ano de 2010, qual seria a sua rentabilidade? E no caso, o que a gente calculou? A gente calculou o índice preço sobre lucro, o índice preço sobre valor patrimonial, certo? Como vocês estão vendo, o valor patrimonial por ação e o lucro por ação. A gente tem tudo isso aqui justamente para ver de forma simples. E no caso, a fórmula de Graham daria esse valor intrínseco para cada uma dessas ações. Então o que a gente coloca aqui? Como se fosse um algoritmo que diz se a fórmula de Graham determinar que a empresa está mais barata do que ela deveria estar custando, a gente compra. Caso contrário, a gente vende. E no caso, a gente tem aqui 193 ações. E dessas 193, apenas 47 estariam caras, fechou? Então, o que eu fiz? Eu peguei a média se você tivesse comprado as ações baratas e a média da rentabilidade se você tivesse comprado as ações caras. E no caso, olha o que a gente viu aqui. Se você tivesse comprado todas as baratas, em 5 anos você teria uma performance de 3,22%, em 10, 104,94%, enquanto as caras você teria 90% em 5 anos e 503% em 10 anos. Ou seja, essa fórmula não funcionou, porque mostrou pra gente que não adiantava apenas você comprar empresas com preço sobre lucro e um preço sobre valor patrimonial atrativos, olhando dessa forma. Então, essa ideia que a gente explicou lá no quadro, como é que funciona, para você botar a raiz do número para encontrar o valor justo, não funcionou nesse caso. E eu tenho aqui um filtro especial, que eu particularmente gosto de fazer e já fiz algumas vezes aqui no canal também, que é pegar o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial e multiplicar os dois. Por quê? Se a gente multiplicar os dois, o produto dessa multiplicação, quanto menor ele fosse, mais barata a empresa estaria, porque ela estaria mais descontada em relação ao seu lucro e também mais descontada em relação ao seu valor patrimonial. E no caso, a gente pode ver aqui que essa estratégia deu uma rentabilidade de 51% em 5 anos e 280% em 10 anos, ou seja, não foi melhor do que a performance das caras. O que eu acredito
que isso mostra pra gente? A primeira coisa é que nem sempre uma empresa tá barata significa que ela vai ficar cara um dia. Por quê? Não adianta você pensar, cara, essa empresa é barata, eu vou comprar ela porque ela vai ficar cara. Não. Tem empresas que são descontadas por natureza, como por exemplo, empresas estatais, o Banco do Brasil, a Petrobras. Tem muita gente que sempre está falando que elas estão descontadas, mas é justamente por ter um governo envolvido ali no meio que pode causar um maior risco àquela empresa. E de qualquer forma, todas essas empresas, como vocês estão vendo no quadro, deram uma performance boa. A gente não está falando também de perder dinheiro. Com certeza, todas essas estratégias superaram o índice Bovespa. Então você foi acima da média de qualquer forma. Mas essa performance a gente já viu que não tem nada a ver com a fórmula de Graham. E o movimento do mercado de ações brasileiro de 2010 até 2020 foi absolutamente de alta. Ou seja, se a gente pegar aqui no gráfico, abrir o Ibovespa e de 2010 até 2020, a gente pode ver aí que saiu lá dos 60 mil pontos até os 120. A empresa, na verdade, estava ali nos 70 mil pontos, por aí, né? E subiu 70% nesses anos. Então, a gente vê que não é uma coisa do dia para a noite, é uma coisa mais a longo prazo e que sim, esse resultado não está correlacionado diretamente com a fórmula de Graham também. No final das contas, eu acho que o importante da gente ler esse livro é reconhecer os insights e saber que, pô, se você conseguir uma empresa com PL abaixo de 15, um preço sobre valor patrimonial menor que 1,5, você tem que ficar atento. Por quê? Pode ser muito bom e realmente significar uma oportunidade, porque em tempos de crise, as ações podem despencar e criar grandes oportunidades, ao mesmo tempo que pode ser uma armadilha enorme e você tem que tomar muito cuidado para não cair nisso, porque o que mais tem é você ver uma ação pensando que ela tá barata, mas na realidade ela continua barata para sempre. Então toma cuidado com isso, entende a conjuntura e a estratégia do que você tá fazendo para não ficar aí buscando uma diquinha ou ação que tá sempre barata, porque isso não vai te dar resultado, você vai estar sempre pulando de barco em barco, mas nunca vai decidir qual é o teu cais, o teu porto. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, deu bastante trabalho para resumir toda essa estratégia, todo o backtest e todos os cálculos matemáticos por trás disso, para trazer isso para vocês de forma simples. Então se você gostou, dá a tua curtida e pede aí qual método que você quer que a gente fale aqui no canal, que você quer que a gente aprofunde, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender melhor essa dinâmica e cuidar melhor do teu dinheiro, fechou? Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Fui!